Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Eu queria dar uma analisada sobre o que está acontecendo com o Bitcoin. Para quem está acompanhando as notícias sabe que o Bitcoin recentemente ele deu uma disparada nos preços. Então eu gostaria de dar uma recapitulada. A gente está chegando ao fim do ano agora, né? Sobre as principais coisas que aconteceram com o Bitcoin, porque analisando os gráficos eu pude ver que tiveram alguns picos do Bitcoin durante o ano. E aí, e aí, eu gostaria de dar uma recapitulada em cada um deles para ver se a gente consegue entender o que foi que ocasionou, por que que o Bitcoin deu essas subidas ao longo do ano, tá? Se a gente der uma olhada no gráfico, o primeiro deles é do dia 10 de janeiro ao dia 20. O Bitcoin deu uma subida de mais ou menos 28,42% no valor dele. Então, fazendo um pouquinho de pesquisa, o que a gente pôde encontrar é que a inflação nos Estados Unidos deu um sinal de que ia baixar. Ele não baixou muito propriamente, na verdade foi uma queda de 0,1%, então foi uma queda bem pequena. Então, procurando as notícias, não tem mais muitas informações que fariam explicação, né? Não explicariam por que que o Bitcoin subiu. Mas se esse tipo de notícia significar alguma coisa, a Miss Universo 2022 apareceu vestida com um vestido cheio de Bitcoin. Então, basicamente é isso. Em março, a gente teve uma outra subida. Do dia 9 ao dia 19, teve um aumento de 36,25%. E aqui a gente tem algumas notícias, né? No dia 10 do 3, o SVB fechou. O SVB, eu não sei se você lembra, mas é um banco que era utilizado principalmente pelas startups do Vale do Silício, né? SVB, Silicon Valley Bank. Então essa é a proposta deles. Eles servia como um banco para as startups. E aí, por que que o SVB fechou, né? Como a taxa de juros estava subindo nos Estados Unidos, o valor, né, dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos vinham caindo. Subida da taxa de juros, os títulos estavam caindo. E aí, como as empresas estavam precisando de dinheiro e ir até o SVB para levantar dinheiro, né, para retirar o dinheiro, então o banco foi obrigado a vender os títulos no prejuízo, né, já que os títulos estavam caindo, eles tiveram que vender naquele momento para recuperar para ter dinheiro disponível caso as pessoas estavam querendo sacar. E aí, com isso, eles tiveram prejuízo nos títulos de dívida pública dos Estados Unidos. Uma coisa levou a outra. Surgiu um medo generalizado de que todo mundo ia correr para os bancos tentando sacar o dinheiro. E aí ele precisou cada vez mais ir vendendo os títulos de dívida pública. E aí uma coisa puxou a outra e eventualmente o SVB acabou fechando, tá? Outra coisa também que pode estar relacionada, né, que pode ter puxado essa porcentagem da valorização do Bitcoin para cima, é que existe um índice que é o mempool, tá? E ele funciona como uma memória de transação. Então, é a quantidade de transações na fila de espera para serem processadas. Porque o Bitcoin ele é assim, você faz a transação, ele vai para um bloco de transação e aí existe uma fila, né? Uma fila de processamento. E essa fila de processamento atingiu um dos valores mais altos nos últimos 3 anos. Então, para quem estava olhando, por exemplo, se você considera que essa informação significa que mais pessoas estão utilizando e estão demandando por Bitcoin, então você pode utilizar isso como métrica para dizer, olha, então o preço vai subir. E aí acabou comprando mais por conta disso. A gente teve outra subida significativa em junho, mais especificamente do dia 18 ao 23, um aumento de 16,49%. Aqui a gente tem mais algumas notícias. A Binance, que é a maior corretora de criptomoedas, sofreu um processo, né? E a BlackRock, que é uma empresa é uma gestora de fundos, solicitou a criação de um ETF de criptomoeda. Isso deu uma agitada no mercado porque o ETF relacionado a um fundo de gestora que tem muita relevância no mercado fez com que as pessoas ficassem mais empolgadas ainda, né? Olha, um grande player do mercado financeiro vai entrar no mundo das criptomoedas e agora vai disponibilizar como um serviço para os seus clientes. Então, imagine que isso é como se fosse uma notícia de que muita gente
vai entrar e vai comprar Bitcoin agora. Então, se você está esperando que uma empresa vai comprar bem muito Bitcoin, se você sabe que isso vai acontecer no futuro, você já compra agora esperando vender lá na frente, porque você sabe que como tem muita gente comprando, a tendência é do preço subir. E você que está comprando, pensando em vender no curto prazo, você já compra se antecipando e quando chegar a demanda você vende. E aí você obteve lucro, né? A gente teve outra subida expressiva que foi em outubro, especificamente do dia 22 ao dia 25 de outubro. Teve uma subida de 15,16%, mais uma vez, né, impulsionada pela movimentação de uma grande corretora que se chama Grayscale, uma das maiores do mundo. Ela é relacionada a ativos digitais. Ela está muito próxima de conseguir um ETF relacionado a Bitcoin. Tivemos também o começo da guerra no Oriente Médio. Então, qual é a relação, né? Os Estados Unidos estavam precisando de dinheiro para poder financiar a guerra no Oriente Médio. Eu não estou entrando nos detalhes políticos da guerra, tá? Nem sobre o que eu acredito ou o que eu deixo de acreditar, mas o fato é que os Estados Unidos estava emitindo muitos títulos de dívida pública para poder levantar dinheiro e financiar arma, mandar arma para o Oriente Médio, para a guerra, tá? Então, com isso, como estava emitindo mais títulos de dívida pública, os títulos estavam perdendo valor. E, além disso, as expectativas da criação de um ETF sobre Bitcoin também movimentaram as expectativas das pessoas com relação ao Bitcoin, né? Foram os principais fatos desse período, de 22 a 25 de outubro. E agora, mais recentemente, né, mais próximo do fim do ano, do dia 30 ao dia 5 de novembro, a gente teve um aumento de 17,95% no valor do Bitcoin. A gente não tem muita notícia relativa a esse período, não tem nenhuma explicação plausível de por que teve esse aumento expressivo no valor do Bitcoin. Mas se isso servir como uma notícia, a gente pode destacar que o valor de mercado do Bitcoin ultrapassou a Tesla e a Berkshire Hathaway, que é a gestora de fundos do Warren Buffett, né? E outra notícia também que pode ser considerada relevante é que a MicroStrategy comprou cerca de 16.130 bitcoins. Tá? E aí, trazendo mais para números gerais, né? Em 2023, a gente saiu de 16,6 mil dólares aproximadamente por Bitcoin para 40,9, que é o preço que está atualmente. Isso representa uma valorização de aproximadamente 150%. Isso significa que se você tinha R$100 investido em Bitcoin e ele passou para mais ou menos 250, se você quiser ser mais exato, foi para 246. Em 2022, a gente já teve uma queda. O valor era de 46.300 dólares no começo do ano e caiu para 16,6 mil dólares. Então, foi uma queda de aproximadamente 64% no valor no período de um ano. Então, se você tinha R$100 investido em Bitcoin, ele caiu para R$36. Em 2021, teve um aumento de 62%. A gente saiu de 29 mil dólares para aproximadamente 47,2, o que representa um aumento de mais ou menos 62%. Então, se você tinha R$100 investido em Bitcoin, ele aumentou para R$162. E em 2020, a gente saiu de 7,2 mil dólares para 29 mil dólares, o que representa um aumento de mais ou menos 400%, né? Mais ou menos 4 vezes. 7 vezes 4, 28, está mais ou menos 400%. Então, se você tinha R$100 investido, ele passou para R$402, aproximadamente 400%, né? Então, agora vamos para a parte mais... para as deliberações, né? Olhar para os números pensando no passado é muito fácil, porque já aconteceu. O problema é que se a gente tenta fazer investimento pensando no passado, nem sempre vai acontecer o que a gente está esperando, né? Não necessariamente porque um evento aconteceu no passado, ele vai se repetir no futuro. A prova está aí de que tiveram anos que o Bitcoin aumentou muito, teve anos que ele aumentou pouco, teve anos que ele retrocedeu.
Por exemplo, em 2022 ele teve uma queda de 64%. Se você tinha muito dinheiro nessa época, você perdeu muito, você ficou com mais ou menos 35% do que você investiu. Então é uma queda muito considerável. Enquanto que agora, em 2023, ele está com um aumento de 150%. Isso aqui deve servir como você para você fazer a sua decisão de comprar mais Bitcoin ou vender ou fazer qualquer tipo de alteração na sua carteira relacionada a Bitcoin. Eu honestamente acredito que esse tipo de coisa não deveria influenciar na sua decisão. A minha política, eu particularmente, né, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento de forma nenhuma, é, eu gosto de pensar que o dinheiro que você coloca em Bitcoin é um dinheiro que não vai fazer falta na sua vida. Então, se você tinha R$ 100 e amanhã vira zero, então isso não deveria lhe afetar. Então, vamos supor que você coloca 5% do seu patrimônio em Bitcoin. Se você tem um patrimônio muito grande, 5% do seu patrimônio não representa muito. Então, essas alterações de 150% num patrimônio muito pequeno não faz diferença. E também assim como as quedas. Se você tinha R$ 100 e baixou para 32 e isso era 5% do seu patrimônio, isso também não deve fazer muita diferença no seu patrimônio. Agora, o que a gente pode observar é que no longo prazo, né, se você vinha com dinheiro de 2020 para cá, você tem um aumento significativo. Eu não calculei de 2020 para cá exatamente, mas você teria um aumento considerável no seu patrimônio, nesses 5%. Mas isso traz uma mensagem para a gente, que a gente não deve ficar focado nas notícias que saem no dia a dia, porque de um ano para o outro tudo pode acontecer, pode aumentar muito e pode cair muito. Mas no longo prazo, né, se você pegar de 2020 até o fim de 2023, teve um aumento significativo. Então, isso é uma coisa que é uma lição não somente do mundo das criptomoedas, mas também dos investimentos. Você precisa se desapegar do, do momento, né, do ruído que está acontecendo na hora, porque a qualquer momento pode sair uma notícia de que alguém foi corrupto, de que alguém fez uma operação que não devia, enfim, tudo pode acontecer. Mas no longo prazo, o Bitcoin ele vem aumentando de valor, né? E se você deixou lá o dinheiro parado e ele está aumentando, né? Tecnicamente você está ganhando mais dinheiro. Mas isso não é uma coisa só do Bitcoin. E se você tem um pedaço muito pequeno do seu patrimônio, esse tipo de notícia não deveria lhe afetar. Porque se você tem, sei lá, R$ 2.000 e ele vira zero, não deveria mudar a sua vida, porque é um percentual pequeno do seu patrimônio, se você vem seguindo algum tipo de sistemática. Por outro lado, se você tem R$ 2.000 e passou para 5, R$ 3.000 ao longo de 3 anos também não é uma coisa que mudou a sua vida. Porque se você pegar 3.000 e dividir por 3, seria praticamente R$ 1.000 por ano, então com R$ 1.000 por ano você não fez nada. Não é um dinheiro que vai mudar a sua vida. Então, essas são as considerações que eu queria trazer, porque a notícia mais importante com isso que eu quero trazer para vocês é que essas notícias, elas são o tipo de notícia que vai bombar agora, nesse momento, porque o Bitcoin tá com uma alta, né, projetada de 150% no ano. E esse tipo de notícia é a notícia que vai fazer você, que não tem o menor tipo de conhecimento em Bitcoin, você não sabe o que é, não sabe para que serve, não acredita na tecnologia, não acompanha, não tem nenhum tipo de investimento nele, não tem nenhum de investimento que eu falo de tempo. Você não é uma pessoa que parou para olhar sobre o Bitcoin, está pesquisando e aprendeu sobre a tecnologia e acredita nela. Você olha para um número 150% no ano e vai comprar agora e investir. Você vai colocar bem muito dinheiro lá no Bitcoin e você pode se dar mal nesse momento. Esse é exatamente o momento em que você pode se dar mal. Por quê? Porque o lucro já foi projetado. Você está olhando para os 150, mas esse 150% já aconteceu. Então, você não pode comprar agora e esperar que no próximo ano ele vai ter uma rentabilidade igual a do ano passado. Agora, por outro lado, se você é uma pessoa que é moderada e colocou somente aquilo que você está disposto a perder no Bitcoin, se o histórico passado te disser alguma coisa, significa que você não deve perder tudo
E você também não vai ter um ganho de dinheiro que vai mudar a sua vida do dia para a noite investindo em Bitcoin. Eu acho que a mensagem mais importante é que a gente não pode ter ganância quando a gente olha para o Bitcoin, porque tudo pode acontecer, como a gente viu aí, né, no histórico de 3 anos. É, Você provavelmente não ficou milionário investindo em Bitcoin. Se você ficou milionário, se você ganhou milhões de reais com o Bitcoin, é porque você já era milionário antes, porque você tinha muito dinheiro para investir e esse dinheiro multiplicou. Mas não necessariamente porque você tinha muito pouco e investiu, porque você teria que acertar exatamente os momentos de, de vale e vender justamente nos momentos de pico. E se você tiver uma bola de cristal, você não estava vendo esse vídeo aqui no YouTube, você estava milionário numa ilha curtindo a sua vida, né? Mas é isso, eu queria encerrar o vídeo com essa mensagem para vocês terem parcimônia, né? Terem cuidado, porque essas notícias vão bombar daqui para frente. Algumas pessoas estão falando já que, quando o tio da padaria tá falando de Bitcoin é porque tá na hora de vender, porque as notícias que estão na capa do jornal é que Bitcoin tá dando muito dinheiro, então todo mundo vai comprar, então é hora de vender. Então, assim, muita cautela. Tenha cuidado, porque nesse momento que tá todo mundo com a ganância muito alta, com o fim do ano chegando e a pessoa tá com muita emoção envolvida, então é um momento que você precisa ter cuidado, porque tem muita ganância envolvida, então você precisa realmente ter cuidado. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um abração e até a próxima.